Então, veja, nós precisamos... Não vai ser fácil a reconstrução do país, Eduardo. Não vai ser fácil. E eu estou te dizendo uma coisa, eu sou o único que, se for candidato e ganhar as eleições, eu não posso chegar lá e falar, olha, companheiros, sabe, eu pensei que ia fazer isso, porém... De repente essa clareza pra notar quem sempre foi sincero e confiar. É muito interessante em relação ao que a gente acabou ouvindo do ministro da Comunicação, o que disse hoje, foi a declaração que mais chamou a atenção no mundo político em Brasília, Giovana, foi do ex-presidente Lula discursando lá em Brasília. Ele admite na declaração dele que as pessoas escolheram um programa de governo, o do PT, que não é o programa de governo que o governo fez uma vez que venceu as eleições. Disse uma coisa nas eleições, fez outra como governo. É assim, William, o ex-presidente Lula falou isso na reunião do Diretório Nacional do Partido aqui em Brasília. Nós tivemos um problema político sério, que nós ganhamos as eleições, sabe, com um discurso, e depois das eleições nós tivemos, sabe, que mudar o nosso discurso e fazer aquilo que a gente dizia que não ia fazer. Esse é um fato. Esse é um fato. E o presidente contando 7 mentiras por dia. De repente essa clareza pra notar quem sempre foi sincero e confiar. Nós estamos fazendo nesse momento prejuízo. não é apenas a Transnordestina de 1.720 quilômetros que vai ligar o estado de Pernambuco ao estado do Ceará, 2 portos importantes para carregar toda a riqueza produzida nessa região. Tá querendo me enganar, é? Passando por Eliseu Martins, no Piauí. O que nós estamos fazendo é distribuindo esse BIF em igualdade de condições, para que todo estado tenha o direito de se desenvolver, para que toda região possa crescer e para que daqui a alguns anos o Brasil seja mais igual, o Brasil seja mais justo. Fazer a parte mais sofrida desse país. Então, eu tenho consciência o que esse povo está passando. A gente vai falar de uma obra que prometia melhorar a vida de milhares de pessoas, a Ferrovia Transnordestina. É que uma década depois do início da construção, ela só trouxe prejuízo para os moradores. Vamos ver na reportagem. Ceará, Pernambuco e Piauí ligados por uma estrada de ferro. Faz uma década que a construção começou e não há sinais de que as locomotivas vão circular tão cedo. O projeto de construir uma malha ferroviária moderna com capacidade para estimular a economia do Nordeste esbarrou em sucessivas mudanças de planejamento, falências de empreiteiras e pendências na justiça. O resultado disso até agora é um gasto bilionário sem nenhuma utilidade e um rastro de prejuízo por onde a Transnordestina já passou. No Piauí, o casal de empresários acreditou na promessa de que a obra geraria 2.000 empregos na região de Simplício Mendes. Fez investimentos no posto de combustíveis, no hotel e no restaurante da família para atender os operários das empreiteiras. Até que a obra parou de uma hora para outra. A gente investiu acreditando na ferrovia, que a cidade ia crescer, e aí veio o baque, né? Outras comunidades correm o risco de ficar isoladas. Nesse assentamento rural, as famílias protestaram e pediram uma ponte. A construção até começou, mas ficou pela metade. Deixaram um número aqui, 0800. A gente liga, não tem resposta. Eu acho um desrespeito, porque a gente, quando eles chegaram, a gente pensava que ia ser uma coisa boa para a nossa comunidade, mas deixou a gente na pior. Eu já tenho experiência demais. Eu não vou enganar o povo mais uma vez. 580 metros quadrados de terra, o governo do Piauí ofereceu a ele R$ 5. O dinheiro não dá nem para pagar a passagem de ônibus até o fórum da cidade, onde o processo precisa ser assinado. Eu não posso ganhar os 76 anos e falar, gente, olha, eu ganhei, mas não dá para fazer as coisas. Então, meu caro, é esse cidadão que acaba de ficar emocionado que quer ser presidente. E se for, é para mudar. O que é que nós estamos fazendo nesse momento? Não é apenas a Transnordestina de 1.720 quilômetros. De repente essa clareza pra notar quem sempre foi sincero e confiar. Por enquanto,
a promessa de desenvolvimento ficou pelo caminho. Não existe desenvolvimento, não. Para nós foi uma destruição. Só ficamos com prejuízo. Que tristeza. A concessionária diz que o projeto original é diferente do atual. O novo é mais moderno e prevê construção de 1.800 quilômetros novos de ferrovia. A empresa afirma que a obra deve ficar pronta em 2021 e vai ficar mais cara, 11 bilhões de reais. O que nós estamos fazendo nesse momento? Prejuízo. O presidente Bolsonaro nos deu a determinação de tocar o que estava parado, de terminar obras paradas, de fazer a diferença. Nos deu a determinação de equilibrar a matriz de transporte para diminuir o custo. Nos deu a determinação de fazer ferrovias. Nos deu a determinação de botar o Brasil nos trilhos. E é exatamente o que está sendo feito. Transnordestina, está indo? Está em obra, nós temos quase 1.200 funcionários hoje trabalhando na construção, no segmento do Piauí, de Eliseu Martins, até Missão Velha, no Ceará, e de Missão Velha em direção ao Porto de Peçanha. Pessoal, a Transnordestina vai deixar de ser a ferrovia do Lula e do Ciro, que ligava nada a lugar nenhum, para ser o maior canal de transporte de grãos e minérios do Nordeste. A estimativa é que ela tem a capacidade de transportar por ano 30 milhões de toneladas de carga. Essa obra aqui ela foi retomada em setembro de 2019. Desde que o presidente Bolsonaro e o ministro Tarcísio tomaram para si essa responsabilidade, já foi investido quase 400 milhões de reais. Desde então, veja só, já foram entregues 3 lotes, todos no Piauí. O EMT 4, 5 e 6. A ferrovia ela vai ligar o estado de Pernambuco, Porto de Suape, até o Porto do Pecém, no estado do Ceará. E os dois estados já estão ligados pela Transnordestina, entre a cidade de Salgueiro e Missão Velha, aqui no Ceará. De Missão Velha vai seguir até o Pecém. É o governo Bolsonaro transformando o Nordeste, levando água para o sertão através da transposição e agora através da Transnordestina, melhorando o transporte, a carga viária, para que o Nordeste se desenvolva cada vez mais. E quando essa obra aqui estiver 100% concluída, você, consumidor, vai sentir na mesa da sua casa, vai sentir no seu bolso as coisas ficando mais baratas pela facilidade do transporte aqui no Nordeste. Compartilhe esse vídeo, que eu tenho certeza que o Nordeste vai ficar cada vez maior e mais desenvolvido com o governo do presidente Bolsonaro. Tá ok? E o presidente Bolsonaro nos deu a determinação de tocar o que estava parado, de terminar obras paradas, de fazer a diferença. Nos deu a determinação de equilibrar a matriz de transporte para diminuir o custo. Nos deu a determinação de fazer ferrovias. Nos deu a determinação de botar o Brasil nos trilhos. E é exatamente o que está sendo feito. O senhor considera que o seu governo está fazendo de diferente dos anteriores para o progresso dessas obras? Não petralhar, não roubar, não acertar com empreiteiras escondidinho para lá e para cá, não dar propina em caixa de não sei do que. Basicamente é por aí. É um país riquíssimo, eu tenho dito sempre. Olha o que Israel não tem e veja o que eles são. Olha o que o Brasil tem e veja que nós não somos. Falta isso apenas. Não vou dizer que meu governo está imune à corrupção. Pode acontecer um caso, pode. Mas se acontecer vai ser voadora no pescoço, pode ter certeza disso. Provérbios 29, 2. Quando justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Até o próximo vídeo. Eita,